Olá pessoal, tudo bem? Cá estamos para mais uma aulinha e hoje fazendo um encerramento dessa nossa série a respeito de texto dissertativo argumentativo. A gente já viu como fazer o texto e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que não devemos fazer num texto dissertativo argumentativo. É uma espécie de pecados capitais em um texto dissertativo argumentativo. Ok? Sejam bem-vindos. Espero que a aula de hoje seja bem proveitosa para você. Valeu! O foco hoje é o que não fazer em um texto dissertativo argumentativo. Então a gente viu aí o que eu posso fazer, como é que eu posso construir o meu texto, mas tem algumas recomendações sobre aquilo que nós não devemos fazer. O que não é adequado em um texto dissertativo argumentativo. Então é isso que nós vamos trabalhar. Então, começando, gente, nós chamamos de pecados capitais em uma dissertação. Tá? Então, é aquele pecado que é fatal na sua dissertação. Ou seja, então vamos lá? Primeiro pecado capital: jamais use gírias em sua dissertação. A recomendação é norma culta, norma padrão da língua portuguesa. Portanto, gírias não cabem nesse aspecto. Se for utilizar um estrangeirismo, é possível? É, mas aí você vai colocar entre aspas, tá? E cuidado com os excessos. Quando você coloca entre aspas, você diz, olha, eu estou usando, eu sei que não faz parte da norma padrão, mas é uma necessidade neste momento do texto. Então, assim, você vai, não utilize gírias, não utilize estrangeirismos, utilize norma padrão. Se for necessário, coloque entre aspas. Quando a gente está digitando, a gente utiliza um itálico. Quando você está escrevendo, é um texto manuscrito, aí você usa aspas para fazer essa indicação. Segunda situação, não utilize provérbios populares. Às vezes a gente acha que o provérbio popular valoriza o texto. Pelo contrário, ele empobrece. Você está utilizando algo que não é novidade, né? Ou seja, quem tem boca vai a Roma, diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, cuidado, isso não valoriza seu texto. Terceiro, nunca se inclua em sua dissertação, ou seja, não utilize primeira pessoa do singular. Eu acho, na minha opinião, não se inclua em sua dissertação. Continuando aí os nossos pecados capitais. Próximo, não dialogue com o interlocutor. Então, quando você está concluindo o texto, é muito comum que algumas pessoas utilizem assim, portanto, para solucionar tal problema, é importante que você, né, faça isso, que você haja daquela forma. Não dialogue com o interlocutor. Então, você vai concluir como? Portanto, para solucionar tal problema, é importante que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, que os professores, que os educadores, né, que os governantes do nosso país, o que eu estou usando? Terceira pessoa. Não dialogue com esse tu, com esse você, tá? Então, não dialogue com o interlocutor. Não utilize sua dissertação para propagar doutrinas religiosas. Meninos, o texto dissertativo argumentativo é um texto objetivo, tá? Então não é para essa fé, para aquela fé de conhecimentos científicos, embasados. Então não utilize sua dissertação para propagar doutrinas religiosas, né? Então, muito cuidado com esse aspecto. Eu tenho a minha fé, cada um de vocês também, né, deve ter a sua fé, mas assim, a gente não vai utilizar a dissertação para fazer esse aspecto, tá bom? Jamais analise os temas propostos movidos por emoções exageradas. Então, como eu disse para vocês, o texto dissertativo, ele é um texto objetivo. Então, ele não é um texto emocional, emotivo. Então, muito cuidado. Então, você está lá falando de crimes, né, hediondos e tal, e aí você coloca assim, quem comete tais crimes devem arder para sempre no fogo do inferno. Então, cuidado com a emoção exagerada.
né? Então, tem que manter a razão, tá bom? Então, próximo item, não utilize exemplos contando fatos ocorridos com terceiros que não sejam de domínio público. Por quê? Porque você vai deixar de dissertar e você vai passar a narrar. Se aconteceu alguma coisa lá na sua rua, né, e aí você vai, não é de domínio público, as pessoas não estão sabendo disso, então o que você vai fazer? Você vai ter que contar toda essa história para voltar para a dissertação. E aí você pode demorar muito contando essa história. E aí o seu texto deixa de ser dissertativo e passa a ser narrativo. Evite abreviações. Procure escrever as palavras por extenso. E aqui, galera, vale uma recomendação. Muito cuidado. Nas redes sociais, a tendência é reduzir. Isso está adequado no contexto da rede social. Você vai lá, né? Você vai usar o F10 final de semana. Você vai usar o TB, o para. É normal. Mas no texto dissertativo, argumentativo, o que prevalece? Norma padrão. Então, escreva as palavras por extenso. Nunca repita várias vezes a mesma palavra. Então, às vezes nós estamos utilizando, e aí tem palavras que elas aparecem várias vezes. E nós já vimos lá nos elementos coesivos que é possível substituir essa palavra por pronomes, por ou sinônimos, então outras palavras, né, que tenham o mesmo significado. Então procurem agir dessa maneira. Tem gente que vai falar e aí fala que o problema, e aí daqui a pouco o problema, e o problema. Então o texto fica muito desagradável, ele vai ferir aquele aspecto da coesão textual que nós já trabalhamos anteriormente, tá? Então cuidado com as repetições. Fez o texto? Volta, dá uma lida, confere se você não está repetindo, né, várias vezes a mesma palavra, bom? Bem, procure não inovar por sua conta o alfabeto da língua portuguesa. Cuidado com a sua letra. Professora, mas a minha letra não é bonita. Gente, não estou falando de letra bonita. Estou falando de letra legível, né? E aí, cuidado. Não, tem gente que gosta de fazer uma bolinha no i, um coraçãozinho no i, uma estrelinha no i. Então, assim, procure não inovar por sua conta o alfabeto, tá? Então, qual é o desenho básico da letra? Posso usar a letra de forma? Pode, desde que ela seja legível, ok? Tente não analisar os assuntos propostos sob apenas um dos ângulos da questão. Gente, vocês viram que todos os esquemas, todos os projetos de texto que nós fizemos foi com um aspecto e outro aspecto. Argumento 1, 2, até 3. A causa, consequência. Aspectos favoráveis, aspectos contrários, né? Área geográfica 1, área geográfica 2, passado mais distante, passado mais próximo, dias atuais. Perceberam? Não pode ser sob apenas um dos ângulos da questão. O texto fica muito pobre. Gente, essa aqui é fatal. Não fuja ao tema proposto. Não podemos fugir ao tema. Fuga ao tema é 0, com certeza. Bom? Importante. Esses itens aqui, galera, são do Enem. Então, para a prova do Enem, especificamente, está lá na cartilha do Enem. Importante, procure escrever sua redação com letra legível, para evitar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra ilegível poderá não ser avaliada. Se o examinador não consegue ler seu texto, como é que ele vai avaliar? Não tem jeito. Então tem que ser letra legível. Não precisa ser obrigatoriamente letra cursiva, pode ser letra de forma. Mas no momento de fazer a letra de forma, muito cuidado para não misturar, né, maiúsculas com minúsculas. Você tem que fazer a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Isso é importante. Segundo item, o título. Título é um elemento opcional na produção da sua redação. Então, ele é considerado como uma linha escrita, mas ele não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Isso está onde? Na cartilha do Enem. Tá? Agora, galera, pediu o título? Coloca título. Não pediu o título? Você pode ou não colocar o título. Quem vai tomar essa decisão?
Você, de acordo com o quanto você escreve, né? Porque ele é considerado uma linha escrita, né? Então você vai ter que observar esse aspecto. Bom, se vai ou não usar título. Ainda continuando com a cartilha do Enem 2019. Quais as razões para se atribuir 0 a uma redação? Primeiro, fuga total ao tema. É óbvio que é 0. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Pediu para fazer uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, fez um poema, fez uma narração. É 0. Extensão total de até 7 linhas. O que é isso, gente? O texto do Enem pode ter 8 linhas e ele é considerado um texto válido. Né? Normalmente, em outros processos seletivos, pede-se pelo menos 15 linhas, é o mínimo. No Enem, pode ser um texto com 8 linhas, é considerado um texto válido. Mas eu acho bem difícil você fazer introdução, desenvolvimento e conclusão em apenas 8 linhas. Ok? Cópia integral de textos da prova de redação ou do caderno de questões. Cuidado com isso, não vá copiar texto motivador. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Coloquei um palavrão, fiquei desenhando, né? Fiquei deixando lá situações de uma mensagem para o examinador, isso é 0. Números ou sinais gráficos fora do texto. Escrevi lá um número, fiz um sinal gráfico, tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, o que é uma parte deliberadamente desconectada. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Não pode escrever seu nome na folha de redação. Texto predominante ou integralmente em língua estrangeira. Nós temos pessoas de outros países que vêm fazer e de repente faz a redação em espanhol. Não pode. Tem que ser a redação em língua portuguesa, norma, padrão. Folha de redação em branco. Você escreveu o seu rascunho, mas não transcreveu a redação. Também não pode. Então isso aqui específico na prova do Enem. Bom? E aí, o que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? Bem, você, por exemplo, escreveu um bilhete, escreveu uma situação destinada à banca avaliadora, dizendo que você não estava muito bem naquele dia. Caro examinador, hoje eu não estava muito bem. Mensagem política de protesto, orações, mensagens religiosas, você deixou um versículo bíblico lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ok? Eu concordo, mas nesse momento do texto não. Frases desconectadas do corpo do texto, trecho de música, do hino, de um poema ou de qualquer texto que não esteja articulada a argumentação feita na redação. É óbvio, você pode fazer uma citação? Pode, mas não pode, né, fazer essa citação totalmente fora. E por que isso passou a ser um critério para anulação da redação? Bem, em 2012, esse garoto, chamado Carlos Guilherme, ele escreveu uma receita na prova dele do Enem 2012. E aí ele tirou 560 pontos na prova. Então, até 2012, a correção da redação permitia. Mesmo havendo fuga, a redação era avaliada e tinha uma nota. Então, de 1.000 pontos, ele tirou 560. E aí, o que ele fez? Ele postou nas redes sociais, que escreveu uma receita do miojo e que ainda assim tirou 560 pontos. Então, a atitude dele, de alguma forma, provocou uma mudança, né, na banca. Tá bom? Olha, aqui o tema, né, ele fala muitos casos de imigrantes ilegais, então ele vem fazendo o texto dele, toda aquela situação. E aí, num dado momento, ele fala, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela, quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. Opa, e aí depois ele continuou. Uma boa solução para o problema, o governo brasileiro está fazendo, que é acolher os imigrantes e dar a eles uma nova... Ok, vocês perceberam o que está acontecendo? Ele fez uma pausa, essa parte está desconectada do resto do texto. Então, galera,
esse aspecto, né, a gente deve levar em consideração. E aqui eu quero deixar uma recomendação para vocês. Olha, cartilha redação a 1000, a redação no Enem 2019, em breve deve sair alguma coisa. Todo esse material está postado lá no blog, então assista, verifique. Nós vamos então, concluímos a nossa aula de hoje. Espero que, né, você consiga aí pegar e não cometer esses pecados capitais, né, no momento que estiver produzindo o seu texto. Ok, meninos? Espero que seja bem útil aí no seu dia a dia, tá? Vou preparar uma nova sequência de conteúdo mais voltada especificamente para o Enem. Então, aulas de redação, agora que a gente já sabe, né, o que é um texto dissertativo argumentativo, como estruturar um texto dissertativo argumentativo e um pouquinho do que o Enem pede, aí eu vou focar agora em aulas mais voltadas especificamente para o Enem sobre redação. Né? Então, assim, vou preparar esse material, vou disponibilizar e aí eu espero que vocês continuem o estudo de vocês. Muito obrigada, né, pela presença, pela participação e espero que tenha sido útil aí na sua caminhada.